como que eu vou conseguir sozinha harmonizar a minha casa? E aí começa a surgir aquele questionamento também, né? Será que não é melhor eu contratar uma consultora de Feng Shui, pedir para a Bruna, né, fazer uma consultoria comigo? Será que não seria mais fácil do que eu, sozinha, conseguir harmonizar a minha casa? E aí eu vou te explicar aqui alguns atalhos que vão te ensinar como é que você, mesmo sozinha, independente do motivo pelo qual você esteja sozinha nessa jornada, como é que você consegue sim harmonizar a sua casa. Tá? Vai harmonizar uma casa, é normal que ela tenha obstáculos, né, no meio do caminho, alguns desafios. Uma é porque não tem o dinheiro suficiente para mudar as coisas da casa, outra não tem tempo, né? Tem a rotina dela, trabalha fora, cuida dos filhos, diferentes rotinas, a pessoa não tem tanto tempo. A outra é porque está sozinha. Então, existem esses obstáculos do dia a dia que às vezes, né, acabam atrapalhando a pessoa um pouquinho. E o que quer dizer você ter uma casa harmonizada? É você ter uma casa onde tem saúde, você se sente bem lá dentro, você se sente acolhida, você se sente disposta, você não entra em casa e fica jogada no sofá e não tem força, você sabe que tem um monte de coisa para fazer, mas não consegue arranjar força para fazer nada. Não, a tua casa é uma casa saudável, você se sente disposta ali dentro, você se sente bem, né? Não fica com alergia, você vê que as pessoas dentro da sua casa também se sentem bem, dormem bem, acordam bem, passam o dia a dia delas bem saudáveis. Isso é uma casa saudável. Uma casa próspera é o quê? É uma casa onde as oportunidades aparecem, onde as pessoas crescem, né? Não estão estagnadas lá 5, 6, 10 anos, a mesma coisa, marido no mesmo emprego, os filhos no mesmo emprego, tudo igual, né? Aquela estagnação. Não, uma casa próspera é uma casa onde cada um está sempre crescendo, sempre evoluindo. Isso é uma casa próspera. E uma casa harmoniosa é onde as pessoas se amam, demonstram carinho, trocam carinho, respeitam uns outros, se apoiam, né? Então, é rumo a isso que a gente está caminhando, rumo a uma casa saudável, próspera e harmoniosa, tá? E aí, o intuito dessas lives de aquecimento aqui é justamente para isso, para trazer, para te alertar dos possíveis obstáculos que você vai ter aí no caminho e também te falar de atalhos que você pode tomar para você chegar de forma mais rápida nessa casa harmonizada, tá? Então, por que eu trouxe esse tema hoje de como conseguir harmonizar uma casa sozinha, tá? Esse é um possível obstáculo que você vai ter aí no seu caminho. Eu não sei como que as pessoas da sua casa lidam com a harmonização. Eu não sei com quem você mora, né? Tem várias pessoas me acompanhando e tem diferentes cenários. Eu até fiz uma pesquisa com vocês. Tem gente que mora sozinha, tem gente que mora com os pets, tem gente que mora com a família, tem gente que mora com uma pessoa a mais, tem gente que mora com 2 pessoas a mais. Então, são diferentes cenários, né? Existe, por exemplo, a meditação, o yoga, o Ho'oponopono são terapias complementares, terapias alternativas, terapias complementares, terapias holísticas, né? Existem diferentes modos de chamar essas terapias, mas são terapias, tá? E o que acontece? O Feng Shui, ele também é uma terapia, só que ele é a terapia da nossa casa. As outras terapias, a meditação, o yoga, o Ho'oponopono, são terapias que tratam nós como indivíduo, que equilibram a energia pessoal nossa, né? Agora, o Feng Shui é a mesma coisa, é como se fosse uma meditação, uma yoga, um Ho'oponopono que a gente faz pra gente, só que é para nossa casa. Então, ele é a terapia do nosso lar. E aí, o que acontece, né? Aí que entra a questão de você harmonizar a sua casa sozinha. Quando você vai fazer uma terapia, uma meditação, uma yoga, um Ho'oponopono, é natural que você faça essas meditações, essa yoga, esse Ho'oponopono sozinha, né? As meditações, elas são uma técnica mais individual. Você pode, claro, até fazer uma meditação em grupo, uma yoga em grupo, né? Fazer as sessões, ter os encontros com as pessoas, mas ela é uma técnica mais individual. Você faz, você com você mesmo. Você pode, na sua sala ali, fazer uma yoga, uma meditação, um Ho'oponopono, né? E as diferentes outras terapias. Então, é uma coisa muito individualizada. Agora, o Feng Shui, ele é a terapia do nosso lar.
Então, o que acontece? E aqui, indiferente, não tem nada de certo ou errado, de melhor ou pior, não é isso, tá? O que eu tô querendo saber só é realmente conhecer vocês, mais que o que acontece. Geralmente, quando você vai harmonizar a sua casa, é muito comum as pessoas morarem com outras pessoas. É mais comum do que a pessoa morar sozinha. Claro que tem as pessoas que moram sozinha e tá tudo bem também, né? Mas o mais comum que a gente vê, principalmente da pesquisa que eu fiz com vocês, é que a maioria das pessoas moram com mais uma, duas, três, quatro pessoas dentro de casa. E aí o que acontece? Quando a gente vai tentar fazer essa terapia com mais pessoas morando com a gente, aí pode ser que isso comece a se tornar um obstáculo. É a mesma coisa que o quê? Você se interessa muito pela meditação, tá? Pela yoga. Vamos supor que você se interessa muito pela yoga. Por exemplo, eu gosto de praticar yoga. Eu comecei a praticar yoga como uma forma foi bem interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas quando estourou a pandemia, né? Lá em março de 2020, foi março de 2020 por ali, né? Eu tava lá na Malásia. Vocês sabem onde é que fica a Malásia? Eu não sabia onde é que ficava a Malásia. Até eu chegar na Malásia, eu não sabia onde é que ficava a Malásia. A Malásia, ela é um país que fica ali perto, entre Tailândia e Singapura. Mais perto do Japão do que do Brasil, né? E eu tava lá na Malásia. Aí eu tava lá na Malásia e era uma conexão. Eu tava fazendo uma viagem, né? E aí eu tava na Tailândia, passei uns 3 meses na Tailândia, depois eu fui para a Indonésia, passei um mês na Indonésia, e aí eu tinha voos seguintes. Então eu ia sair da Indonésia, aí eu ia fazer uma conexão 40 dias na Malásia, depois da Malásia eu ia para a China, já estava tudo comprado o voo, né? Aí depois ia continuar, ia para Dubai, Turquia, né? Então Bélgica, tinha vários voos comprados. E aí, quando eu estava lá na Malásia, nessa conexão, nesses 40 dias que eu estava ali entre Indonésia e China, que eu estava empolgadíssima para ir para a China, né? Deu a pandemia. Estourou a pandemia e a Bruna lá do outro lado do mundo, num país que eu não sabia antes nem onde é que ficava. Aí, o que acontece? Eu estava lá na Malásia e aí eu peguei um Airbnb lá. Airbnb é quando você pega um apartamento de uma pessoa e aluga durante um período, né? Então, eu estava num Airbnb lá de um rapaz chamado Thomas. Ele é chinês, porque grande parte da população da Malásia é chinesa. E ele é chinês e ele alugou esse apartamento pra gente. E aí eu tava lá na Malásia e do dia pra noite, assim, a gente começou a ouvir os burburinhos, claro, conversando com a minha família. Nossa, no Brasil a pandemia tá horrível, meu Deus, e não sei o que, tarará, tarará. E aí, nós lá na Malásia, de repente, um dia, o Thomas, né, o dono do apartamento, bateu lá na porta e falou assim, eu não sei se vocês sabem, mas o rei da Malásia, porque na Malásia tem rei, né? O rei da Malásia, ele decretou lockdown geral, né? Fechou tudo. Na época, hoje todo mundo sabe o que é lockdown, né? Naquela época eu ouvi essa palavra, o que é lockdown, meu Jesus amado? Aí ele falou, lockdown geral, não pode sair, ninguém pode andar mais de 1 quilômetro da casa. Não pode. Você tem que andar com a escritura da casa no seu bolso. Se você tiver a mais de 1 quilômetro da sua casa, você leva multa de R$1.000, né? Porque era a moeda deles lá, mas convertendo dava mais ou menos uns R$1.000. E, enfim, aí deu esse lockdown total. E aí o que era para eu e a Bárbara ficarmos 40 dias na Malásia, a gente acabou ficando 4 meses. Porque não existia voo para voltar para o Brasil, não tinha formas, não tinha nem que eu quisesse. Primeiro, que você entrava ali no site da Emirates, no site da Qatar, né, que são as companhias aéreas, tava R$50.000 uma passagem para o Brasil. E mesmo que você tentasse comprar, não tinha voo, a passagem era cancelada. Então aí a gente acabou ficando 40 dias lá na Malásia. 40 dias não, 4 meses na Malásia. E aí, presa num apartamento. Num apartamento, eu acho que ele tinha uns 30 metros quadrados, era bem pequenininho, presa, assim, porque não podia sair, porque levava multa. Não tinha nada aberto, e se saísse, levava multa, né? Então, o que acontece? A yoga, ela veio para me salvar naquele momento. A gente descobriu, né? Eu comecei a buscar uns vídeos na internet e tal, e aí a gente baixou uns vídeos sobre yoga, eu comecei a fazer. Naquele momento, eu comecei a praticar yoga.
E aí a gente fazia todos os dias yoga, e aí ela ajuda a controlar a ansiedade. Então, foi muito, muito, muito bom pra gente, né? E aí, o que acontece? Eu, particularmente, gostei muito da yoga. Lá na Malásia, eu e a Bárbara, a gente fazia juntas a yoga. Depois, eu fui uma pessoa que gostei mais da yoga do que a Bárbara. Então, por exemplo, umas semanas atrás, eu estava praticando yoga aqui. O mesmo exercício que eu fazia lá na Malásia, lá na época da pandemia, né? Na época que deu o lockdown lá, que eu estava lá na Malásia, eu continuei fazendo aqui. E aí, o que acontece? Eu falei para a Bárbara, ó, eu vou acordar mais cedo todos os dias para fazer a minha yoga. Você quer fazer comigo? Aí ela falou, ah, sinceramente, não tô afim não, né? Aí eu falei, beleza, você fica dormindo, faz as tuas coisas, eu vou fazer a minha yoga. E por que eu contei toda essa história para vocês? Primeiro, porque eu gosto de contar história, né? Mas segundo, porque a diferença de uma terapia, né? Essas terapias mais convencionais, terapias alternativas, mas que são mais, que a gente conhece mais assim, né? Meditação, yoga, Ho'oponopono, que eu estou citando aqui para vocês. A diferença é que você quer fazer, você vai lá e faz. Você não precisa de ninguém junto com você, você não precisa da aprovação de ninguém. A Bárbara não quis fazer, ficou lá dormindo até um pouquinho mais tarde, que para ela era o que interessava, e eu levantei mais cedo para fazer a minha yoga. E está tudo certo, eu não atrapalhei ela, não incomodei ela, né? Não deixei de fazer o que eu queria por causa dela. Só que quando a gente fala da harmonização do espaço, da harmonização da nossa casa, aí já começa a parecer que é um pouco mais complicado, né? Mas se o outro não quer, como é que eu vou harmonizar a minha casa sozinha? Como é que eu vou fazer? Não é igual uma yoga que, quer ficar dormindo, fica aí, agora eu vou mexer na nossa casa, né? Até porque muitas vezes isso envolve fazer uma correção. Aí você tem que colocar um cristal, então você tem que colocar um preguinho lá na parede, às vezes você precisa de ajuda dos outros, né? Ou você quer desenhar a sua casa, medir a sua casa, você precisa de ajuda de alguém para esticar uma trena, né? Enfim, é um pouco diferente você fazer uma terapia ali, igual uma yoga, um Ho'oponopono, uma meditação, e harmonizar a sua casa. Primeiro, porque você convive com essas outras pessoas. Segundo, porque você, né, é uma coisa que ela é diferente, é uma terapia que envolve o nosso espaço físico ao nosso redor, né? E aí que entra a questão: como é que você consegue, então, harmonizar uma casa sozinha? Pensando nessa comparação, né? Uma terapia você vai lá e faz sozinha, agora a terapia da nossa casa. Como é que a gente vai lá e faz sozinha sem ter a colaboração dos outros? E a grande verdade é o seguinte: realmente, né, a nossa casa ela envolve, né, mais essas questões da gente ir lá e ter que fazer, né? E se a gente tiver o apoio dos outros, claro que é muito mais fácil. Porém, se você não tem o apoio, se você mora sozinha, se os outros não te ajudam na sua harmonização, nesse caso, o que você vai ter que fazer é se fortalecer ainda mais. Você vê o quanto isso é importante para você. Eu fiz várias e várias lives aqui falando sobre esse tema, porque eu sei que esse é um dos maiores obstáculos que as pessoas têm nas suas harmonizações. Tanto que eu vou fazer uma live amanhã, deixa eu ver se é amanhã mesmo. Ângela Castro, amanhã, quarta-feira, 8 horas da noite. A minha aluna Ângela Castro, ela é uma aluna minha lá do Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente quantos anos ela tem, eu sei que ela está na casa dos 60, né? E eu lembro que quando ela começou, ela falava para mim, Bruna, as minhas harmonizações eu faço à noite. Daí eu falei, por que você faz suas harmonizações à noite, né? Fiquei curiosa. Daí ela falou, porque é o horário que todo mundo dorme. Meu marido vai dormir, meu filho vai dormir e eu começo a mexer na casa. Começo a mudar um móvel de lugar para outro lugar. Então, as minhas harmonizações eu faço à noite. E aí eu fiquei de cara, né? Uma mulher indo atrás do que ela quer realmente, independente de qualquer coisa. E aí, quando ela vai compartilhando os vídeos das harmonizações dela, é a coisa mais linda, essa conexão que ela tem. Eu vi que ela gravou um vídeo esses dias, postou lá na comunidade, daí ela, olha, Bruna, essa aqui é a minha porta de entrada, que todos os dias eu convido o Ti para entrar. O Ti, para quem não sabe, é a energia vital, é o nome que a gente chama dentro do Feng Shui de energia vital, né? Então, eu convido o Ti para entrar. Então,
É aqui que eu convido o Ti para entrar, então é a coisa mais linda do mundo, né? E aí você deve se perguntar, meu Deus, da onde que essas mulheres tiram força para fazer mesmo assim, né? Outro exemplo é a própria Helenice, que está aqui. A Helenice é minha aluna que está aqui. Ela está tendo transformações maravilhosas nas diferentes áreas da vida dela, na saúde dela, na saúde da mãe dela. A mãe dela, né, estava passando por um processo de estar doente, os médicos não conseguirem descobrir o porquê. A própria Helenice estava dependendo de remédios para dormir, remédios para pressão alta, para depressão. Então, tinha as questões também dos filhos dela, das finanças, que tinha muita conta vencida para pagar e ela conseguiu quitar todas as contas. E a Helenice também não tinha o apoio de ninguém dentro de casa, nem do marido, nem dos filhos. Ela tem 2 filhos, os filhos não. Ela colocava uma correção, o filho ia lá e tirava. E aí ela continuou fazendo mesmo assim e depois, né, teve esses resultados que eu contei aqui para vocês. Então, o que acontece? Como é que uma pessoa consegue arranjar força para fazer, mesmo com todos esses obstáculos? Ou por estar fisicamente sozinha, ou por não ter o apoio, até ter outras pessoas, mas não ter esse apoio para fazer as coisas. E aí que entra uma questão que eu até aprendi com um mentor meu, que é o seguinte: uma coisa poderosíssima, que é você estar perto da fogueira. Não sei se você já fez uma fogueira, mas se você nunca fez uma fogueira, você com certeza já viu uma fogueira, né? Já foi numa festa, agora ainda mais que a gente está no mês de junho aí, São João, semana que vem. Hoje eu recebi uma mensagem, eu fiquei um pouquinho com meu coração apertado, porque agora eu tô aqui em Buenos Aires, né? E eu recebi uma mensagem que a minha priminha, sábado que vem, agora vai ser a festa junina da escolinha da minha prima. Eu tenho uma priminha de 3 anos que eu sou apaixonada por ela e vai ser a festa junina da escolinha dela e eu não vou poder estar lá, mas eu pedi para eles mandarem vídeo para mim e vou estar lá com eles curtindo virtualmente. Mas enfim, não era isso que eu ia falar, né? Tava falando da fogueira. O que acontece? Quando você olha para uma fogueira, o que acontece? Tem lá vários carvões, tá? Vamos falar da churrasqueira, né? Vamos falar do carvão. Não, da própria fogueira mesmo. Você coloca ali coisas para abastecer essa fogueira. Então, você coloca carvão, madeira para abastecer essa fogueira, né? Se você, vamos supor que é uma fogueira de carvão, tá? Você coloca ali um monte de carvão, você empilha um monte de carvão, você joga o álcool em cima do carvão, né? Para ele pegar um pouco de óleo ali, e aí você taca o fogo na fogueira. Aí esse carvão, ele começa a alimentar o fogo da fogueira, começa a crescer esse fogo. Aí você vai jogando madeira ali para crescer mais ainda o fogo da fogueira, né? Se você pega um desses carvões ali e tira da fogueira, com fogo mesmo, né? Você não vai pegar com a sua mão, você pega com uma espátula lá, com alguma coisa, você pega um carvão desse, pegando fogo na brasa ali, ó, você pega um carvão desses e tira ele da fogueira, coloca ele do ladinho, deixa ele do ladinho, com fogo mesmo, pega ele e tira do ladinho. Vai dar 2 minutos, esse carvão ele vai apagar. Por mais que ele tenha dado combustível para a fogueira. Ele que tenha tornado a fogueira real. Ele, por causa dele que a fogueira começou a acontecer, né? Se não fosse carvão, a fogueira não ia ter acendido. Mas você pegou esse mesmo combustível que foi utilizado para acender a fogueira, você tirou ele da fogueira, colocou fora, ele faz o quê? Ele apaga. Ele apaga. E aí que entra a expressão que eu vou trazer aqui para vocês e agora vocês não esquecem mais. Carvão fora da fogueira apaga. Carvão fora da fogueira apaga. Tá? E o que eu quero dizer com isso para vocês? Que é possível harmonizar a sua casa sozinha? 1000%, 1.000.000%. Eu digo isso pelas minhas alunas e se eu começar a perguntar para elas, elas vão começar a chover de comentários aqui falando realmente eu harmonizei minha casa sozinha, é possível, eu harmonizo sozinha e tal e tal. Só que por que elas conseguem harmonizar a casa delas sozinhas? Porque elas estão perto da fogueira. Bruna, eu não estou entendendo nada, então eu tenho que pegar um carvão, acender uma fogueira aqui em casa, daí eu vou conseguir harmonizar minha casa sozinha? Não, não é isso, tá? O que é estar perto da fogueira? É estar perto de pessoas
que tenham o mesmo objetivo que você, que entendam o quanto isso é importante, assim como você está aí dentro do seu coração entendendo que, meu Deus, eu preciso harmonizar minha casa. Caramba, se eu harmonizar minha casa, eu vou ter todas as transformações que eu quero. Nossa, realmente, a harmonização da minha casa é que vai resolver as angústias que eu estou tendo hoje. Você está com isso aí dentro do seu coração ardendo. Só que se você começar a conviver todo dia só com pessoas que não acreditam na harmonização, só com pessoas que olham de cara torta para a harmonização, você vai começar a se questionar se realmente a harmonização é uma coisa assim ou não, tá? Por que que isso acontece? Isso acontece não só na harmonização, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Dá uma olhada você. Se você, né, é uma pessoa super otimista, você é super otimista, você tenta sempre vibrar no positivo, você foca nas suas coisas, né? E você mantém a tua energia bem elevada, o teu padrão vem vibrando em coisas positivas. Se você pega e vai passar uma semana na casa de uma pessoa negativa que fica o dia inteiro lá assistindo o Jornal Nacional, notícia ruim, o plantão da Globo, sei lá, não sei o nome desse programa que fala coisa ruim, né? Mas que fica dando notícia ruim lá. Você começa a se questionar, você começa a falar, meu Deus, realmente, né? O mundo tá um caos. Caramba, é o fim dos tempos. Nossa, tá ficando tudo horrível. Meu Deus, e você começa a ficar preocupado, entrar nessa outra vibração. Por quê? Você se conectou com essa outra vibração, você desconectou daquela positividade de pensar, de vibrar nas coisas e começa a vibrar em coisas realmente ruins. Você saiu de perto da fogueira, você chegou mais perto de uma fogueira que vibrava numa sintonia diferente, tá? E o que acontece? Quando a gente fala sobre harmonização, também é a mesmíssima coisa. E isso em todos os âmbitos, tá? Por exemplo, eu faço parte de uma mentoria de lançamento de cursos, né? Então, eu aprendo sobre vender cursos na internet e eu tenho o meu mentor. E eu faço questão, eu pago para estar lá todo ano. Semana que vem, dia 15, eu estou indo para Brasília, porque a gente vai ter um encontro presencial com esse mentor e com as pessoas que também vendem cursos na internet. Por quê? Porque essa é a minha fogueira, eu tenho que estar perto dessas pessoas. Porque se eu começar, eu trabalho online, né? Eu trabalho online e é uma realidade muito diferente de quem trabalha numa loja, de quem trabalha, né, prestando serviço de forma presencial. Eu trabalho 100% online. Isso que me permite estar aqui, por exemplo, hoje, dia 7 de junho, que não é minhas férias, não é nada, estar em Buenos Aires, né? Então, o que acontece? Se eu começar a conversar com a minha mãe, com meu pai, com as minhas tias, com as minhas primas, que ninguém deles trabalha online, todos eles trabalham em empresas físicas, isso vai me trazer para a realidade deles. É a fogueira deles, mas é muito diferente da minha fogueira. O que eles têm como visão, como princípios, a realidade da própria economia do mundo físico é muito diferente do virtual. Então, por isso que eu sempre faço questão de estar perto da minha fogueira, das pessoas que trabalham e têm o mesmo objetivo que eu, a mesma realidade, os mesmos obstáculos, os mesmos atalhos que eu. Então, eu sempre faço questão de estar perto da minha fogueira, porque isso me alimenta, isso me deixa aquecida, tendo resultados cada vez melhores. Na harmonização, é a mesmíssima coisa. Você tem que estar perto da fogueira. O que é estar perto da fogueira? É estar envolvida com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Harmonizar a sua casa para ter muito mais saúde, mais prosperidade e mais harmonia. Esteja perto da fogueira, encontra a tua fogueira,